A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço permissão para a gente adentrar aí na sua casa, para transmitir a palavra de Deus, onde você está, no trabalho, casa. Enfim, eu quero convidar para a gente fazer uma pequena aqui reflexão, da palavra de Deus. Falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Esta foi uma mensagem que eu trouxe por esses dias à casa de Deus, à congregação, e acredito que tenha servido de bênção para todos nós, para mim, porque eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é, e ela própria mesma afirma que ela é uma espada de dois gumes. Corta aí, mas corta aqui. Então ela serve para quem está pregando, mas para quem também está ouvindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos pedir aqui a ajuda do nosso Deus, o auxílio, para a gente trazer uma breve reflexão aqui, daquilo que Deus quer nos passar através dessa mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua ajuda neste momento, Senhor, para transmitir a Tua palavra, que sirva de crescimento espiritual, de despertamento espiritual em nossas vidas, na vida de cada pessoa que vai ouvir, Senhor, esta palavra, esta reflexão. Abençoa cada lar, cada vida, aquele que é cristão, que não é, que o Senhor possa tratar da mesma forma, Senhor, trazendo despertamento, gerando fé, Senhor, através da Tua palavra, pois a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nos abençoa, Senhor. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus. Convém que o homem diminua e o Senhor cresça. Convém que o homem desapareça e o Senhor apareça. Glória a Deus. Eu sou o Gilson, meus queridos, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui que diz a palavra do nosso Deus. No Evangelho de Lucas, diz assim a palavra de Deus. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto todo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não havia de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e, diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Glória a Deus, meus queridos. Esta passagem aqui, ela fala de uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Ela estava com fluxo de sangue
aqui, veja, em outras traduções, em outras partes da Bíblia, vai dizer que ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Esta mulher estava 12 anos, meu querido, sofrendo dessa hemorragia, desse fluxo de sangue. E acredito eu que esta mulher já devia estar fraca por conta desta hemorragia. E a Bíblia relata também que ela tinha gasto tudo que ela tinha, o que ela possuía. Aqui na minha Bíblia, Gideon diz que ela gastou tudo que ela podia com os médicos da época, né? Com conhecimento medicinal da época. E aqueles médicos não podiam e não resolveram o problema dela. E ela continuou doente e, consequentemente, ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia viver uma vida social, estava isolada da sociedade por conta da sua doença, haja vista que ela estava com um fluxo contínuo de sangue, não parava. Ela estava com a doença aos olhos dos médicos, dos religiosos da época, com a doença contagiosa, e isso a impedia de estar socializando com as pessoas. Ela estava reclusa em sua casa, ela não tinha convívio com as pessoas da sociedade, ela não podia sair para fora, porque a lei mosaica proibia que ela tocasse em alguém ou que alguém tocasse nela, porque se ela tocasse em alguém, a pessoa ficaria contaminada e vice-versa. Se ela tocasse em alguém ou alguém tocasse nela, ficaria contaminada devido a essa doença que ela tinha, segundo o pensamento da época, os costumes da época, a cultura judaica. E aí nós vemos lá em Levítico vai falar sobre esta questão do fluxo de sangue que a mulher tinha. Quando a mulher tinha, se ela tivesse um filho homem, nessa questão do fluxo de sangue, a mulher ficava 7 dias reclusa e depois, novamente, ela tornava o convívio. Mas se fosse uma menina, ela já ficava 14 dias ali reclusa. Mas só que agora esta mulher não estava 7 dias, 14 dias, mas ela estava há 12 anos nessa situação, aonde tudo que ela tocasse era contaminado. Ou se alguém tocasse nela, se contaminava. E aí as pessoas tinham que fazer seus sacrifícios para poderem estar novamente, né, após a verificação do sacerdote, se a pessoa foi curada daquela doença, para poder voltar ao convívio. A gente tem aqui Levítico no capítulo 15. Aí vai falar da imundície do homem e da mulher. É o que eu falei. Veja bem o que diz a palavra de Deus.
logo no capítulo, verso 19, diz assim: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se esta for o fluxo costumal do seu corpo, né? A questão da menstruação, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que assentar-se será imunda. Quem tocar no leito delas lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes e apanhar-se-á em sua água e será imundo até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela em sua menstruação, sobre ele será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre o que se deitar durante os dias do fluxo será como a cama da sua menstruação, e todas as coisas sobre que assentar-se será imunda. Conforme a impureza da sua menstruação, quem tocar esta será imunda. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo de sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel e as suas impurezas dos tabernáculos. Está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo de sangue, Aleluia. Veja, meus queridos, que havia então uma lei dada, uma lei mosaica dada ao povo em relação à questão de certas enfermidades, de certas doenças, e a questão da menstruação da mulher, e daquela que também, daquele o homem ou mulher que tivesse um fluxo de sangue fora, né? Demasiado homem, digamos, uma mulher na sua menstruação, e essa menstruação passasse os 7 dias, o homem com alguma coisa, estancação de sangue que não parasse, né? Alguma coisa. Então havia um tempo, ou seja, para eles era uma doença contagiosa a questão da menstruação na época. A ideia que eles tinham, né? Porque eles separavam aquela pessoa durante aquele período, os 7 dias, e depois do 8º, aquela pessoa era apresentada ali ao sacerdote, se fazia uma expiação, um holocausto com a rolinha, e verificava a situação daquela pessoa, daquela mulher, e ela então era dada como limpa. Então veja a situação desta mulher que ficou nessa situação há 12 anos. 12 anos reclusa, 12 anos sem se socializar em meio à sociedade, ou até mesmo durante no âmbito familiar.
o cuidado que as pessoas que estavam com ela ali tinham, de não tocar em nada que ela se assentasse ou que ela tocasse, ou de não tocar nela, ou de deixar ser tocada por ela. Esta mulher estava em uma situação difícil, tanto fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. A palavra de Deus aqui nos relata que ela gastou tudo que tinha com os médicos do passado. Eles não foram capazes de trazer a cura, a solução para esta mulher. Mas a palavra de Deus diz que ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Veja, meu querido, em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esta mulher ouviu falar que Jesus passaria por ali. E no mesmo instante que ela fica sabendo disso, houve uma fé no coração desta mulher, porque ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus. E aqui eu quero, meu querido, fazer uma correção, porque na verdade ela estava dizendo: se eu tocar no tisserê, no talite de Jesus, ficarei curada. Esse tissi, que é o talite, né? É um manto onde existe franjas, e essas franjas elas têm umas bordas, elas têm um nós ali, que faz parte da vestimenta do sacerdote que Deus mandou Moisés fazer. E isso a gente encontra no livro de Números, capítulo 15, no verso 37, Números 15, 37, a ordenança de Deus de criar-se este manto que faz parte da vestimenta do sacerdote. Veja o que diz aqui. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações e bordas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração. Então havia neste manto alguns nós, algumas bordas, né? Que lembrava, que ia fazer com que as pessoas lembrassem dos mandamentos do Senhor. A gente sabe que Deus deu, né, os 10 mandamentos a Moisés, ou os 10 ditos, né, conforme o hebraico, mas a gente sabe também que havia, né, na época de Jesus, 613 mandamentos. Então, Jesus estava com este manto. Quando esta mulher, então, ela sai de sua casa, ela toma esta atitude de fé, porque a fé foi gerada no coração dela quando ela diz: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus. Esta mulher, ela corria um risco
o risco de ser apedrejada, porque ela não poderia tocar em ninguém. Ela estava infringindo a lei. Então reparemos que esta mulher era uma mulher que estava com fluxo de sangue. Ela não poderia se misturar com ninguém, ela estava reclusa. Esta mulher, ela poderia correr o risco de ser apedrejada. Mas houve algo que nasceu no coração daquela mulher, que foi a fé. Porque ela disse com convicção dentro de si mesma: se eu tão somente tocar no titsi de Jesus, no talite de Jesus, ficarei curada. E ela não mede esforço, ela vai. Segundo alguns historiadores, ela cai diversas vezes. E veja, meu querido, eu quero aqui tomar de exemplo que a multidão que cercava Jesus não era uma multidão de 20 ou 30 pessoas. O texto a qual fala sobre esta questão da mulher do fluxo de sangue não diz a quantidade de pessoas, mas fala de uma multidão. E aí, quando eu penso numa multidão, eu quero lembrar aquela multidão a qual o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, que não eram poucas as pessoas que estavam ali, e que, de acordo com a Bíblia, era 5.000, fora mulheres e crianças. Então veja, se nós tomarmos como base o texto da multiplicação dos pães, a multidão era imensa. A multidão era grande. O obstáculo até chegar a Jesus, até chegar perto de Jesus, esta mulher tinha uma longa tarefa. Mas ela não ficou acomodada. Ela não aceitou a situação. A fé moveu esta mulher. E eu quero perguntar para você: você tem se acomodado na situação que você está? Você tem deixado o mal te vencer? Ou você tem ido atrás da solução? Ou você tem se prostrado em sua casa e pedido a Deus que o liberte, que o cure, que o transforme em uma nova criatura? Porque ela saiu dali na certeza de que iria ser curada. Talvez Deus esteja esperando da minha parte, da sua parte, ver a fé. Porque fé implica em ação. Eu não posso dizer que tenho fé apenas de boca. Esta fé, ela tem que ser manifesta. E a fé só é manifesta quando eu faço algo. Eu tenho que ir atrás daquele que tem o poder de curar. E esta mulher, então, ela vai, acredito, ali fraca, cambaleando, caindo. As pessoas, talvez com medo, abrissem caminho para ela passar. E diz a palavra de Deus que ela tocou em Jesus, no seu manto, no seu talite. E ela estava dizendo para Jesus, com isso, que ela reconhecia a autoridade de Jesus. Aquele manto, meu querido, ela representava, era uma questão, representava, era um manto que representava a separação do homem do mundo físico e o mundo espiritual. Como todos sabem, Jesus era 100% homem
mas também era 100% Deus, divino, santo. Ele não precisava estar com aquele manto ali para manifestar a sua divindade, porque ele era o próprio Deus. Como homem, ele teve sede, teve fome, sentiu dor, necessitou dormir. Como Deus, ele não tinha fome, ele não tinha sede. Como Deus, ele não dorme. E ela toca então ali naquele talite de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, meu querido, que a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus tinha autoridade. Ela reconhece a autoridade de Jesus. E este ato dela faz com que a fé se materialize na sua vida através da cura, de maneira que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, a multidão, alguém me tocou? E Pedro logo indaga a Jesus da seguinte maneira: Mestre, a multidão é grande, as pessoas se esbarram em ti. Mas Jesus disse: alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Veja, meu querido, uma multidão de pessoas. E nessa multidão de pessoas havia ali pessoas simples, pessoas, os discípulos, os religiosos da época, os curiosos da época, os interessados apenas nas bênçãos materiais. Mas aquela mulher havia algo diferente. Ela não estava ali para ver Jesus e pegar Jesus em alguma coisa que ele falasse. Ela não estava ali apenas por curiosidade. Ela não estava ali apenas por estar, não. Havia um propósito no coração dela. O propósito de ser curada. E eu pergunto para você, qual o propósito que tem te levado à congregação? Qual o propósito que tem te levado a meditar na palavra de Deus? Qual o propósito que tem te levado a orar? Qual o propósito que tem te levado a jejuar, a se consagrar? Ou você é como as multidões que estão ali apenas para receber as benéficas, as bênçãos materiais, para ver o que os pastores estão falando, para caluniar, para falar mal da igreja, da congregação? Qual é o teu propósito quando você vai a uma reunião evangélica ou qualquer outra reunião que esteja se falando do Deus Criador do céu e da terra? Porque o propósito desta mulher é bem claro. Ela desejava ser curada, de maneira que a fé dela se manifestou com a cura. E Jesus então, procurando, esta mulher então se aproxima, ela percebe que não pode se esconder daquilo que foi realizado, não pode se esconder de Jesus. Esta mulher se prostra, aleluia, ou seja, ela adora Jesus, ela reverencia Jesus, ela diz: tu és Deus. Ela se prostrou aos pés de Jesus, aleluia. E Jesus então, olhando para ela, diz, Jesus afirma: filha, a tua fé te curou, vai em paz, aleluia. Jesus então dará a última palavra: filha, não tenha dúvida, você foi curada, vá na paz, vá em paz. Será, meu querido, que nós temos nos aproximado de Deus e dito para Deus das nossas necessidades? Será? A fé ela é manifesta, meu querido, com ação.
Quando nós olhamos para o texto daquele homem paralítico que foi ali, as pessoas destelharam a casa e colocaram ele ali no meio de Jesus. Jesus olhou para ele e disse que ele tinha fé. Mas por quê? Por conta da atitude daquelas pessoas. A fé, Jesus viu a fé no coração daquelas pessoas. E Deus deseja ver em mim e em você esta fé. Não apenas de boca. Nós manifestamos a fé quando nós todos os dias oramos a Deus, quando nós todos os dias meditamos na palavra de Deus, quando nós todos os dias procuramos obedecer a Deus. É uma forma, é uma maneira de você dizer a Deus: Deus, eu creio, mesmo que você não esteja vendo acontecer algo imediato. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vai falar a respeito da fé. Aleluia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu creio, eu não estou vendo acontecer, mas dentro do meu coração, dentro da minha alma, do meu ser, eu sei que isso vai se concretizar, que Deus há de realizar. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Nós não podemos desistir, meu querido, temos que crer. Veja bem o que diz mais. Hebreus 11 ainda. E no verso aleluia. E no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu tenho que crer que Deus vai fazer, que Ele vai realizar. Amém, meu querido? É questão de fé, irmão. De confiar não na palavra do homem, mas na palavra de Deus. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que não cumpra, e nem filho do homem para que não realize, né? Deus, Ele não mente. Deus não é como nós, que diz uma coisa e depois volta atrás, não faz. Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não mente, mas Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. E para a gente, então, aleluia, encerrar, eu quero aqui dizer que, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, nada pode impedir o agir de Deus. É uma questão da gente apenas se dobrar aos pés dele e confiar na sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, santo, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, vá de encontro a cada vida que se encontra no leito de um hospital, em casa, adoentado. Pai, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, vai arrancando, Senhor, este mal que está na mente deste homem, no coração, nos rins, no fígado, no pulmão, no baço. Pai, esta vida entubada no leito de um hospital, toca do alto da cabeça a planta dos pés, repreenda esta doença, Senhor, chamada câncer, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de morte que tem rodeado esta vida, meu Pai. Coloca por terra, neutraliza toda a ação desta enfermidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, esta pessoa já tomou vários remédios, já se internou em vários hospitais, meu Pai,
mas até agora nada. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca nesta vida, do alto da cabeça, repreenda esse espírito de enfermidade que age, aleluia, no sangue, nos ossos, nos nervos, nas células, nas plaquetas de sangue. Renova as plaquetas de sangue deste homem, desta mulher, meu Pai. Arranca todo o mal, Senhor, e dá vida a esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por este dia, por esta tarde, por esta manhã, em nome de Jesus, por esta semana. Continua comigo, com a minha família, nos dê graça, Pai, nos ajude a andar na Tua presença, abençoa a obra, abençoa o trabalho. Deus, renova a vida dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. Abençoa cada servo Teu, a cada serva Tua, que se encontra longe, perto, em nome de Jesus, ó Pai. Toca no coração deste homem, repreenda a enfermidade, a doença cardíaca, a desritmia no coração, meu Pai. Coloca por terra toda pedra nos rins, Senhor, toda pedra na vesícula, todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, traz a Tua cura, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Abrace esta palavra, a palavra de Deus, meu querido, que ela possa gerar fé e vida no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus às outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.